Meus pais me substituíram pela minha prima na casa deles porque me mudei sem ter casado antes, mas eu mandei de presente de Natal o histórico deles. Sinceramente, não sei por onde começar com isso porque tudo parece uma mistura de ressentimento, mesquinhez e, honestamente, bastante tristeza. Mas como guardei isso por alguns meses e as festas de fim de ano me levaram ao limite, lá vou eu. Tenho 24 anos, sou filha única de pais muito tradicionais e obcecados com as aparências. Eles são o tipo de pessoa que se preocupa mais com como tudo parece do que como realmente é. Quando criança eles eram super controlares, tudo tinha que ser perfeito. As notas, as amizades, as roupas, tudo. Nem me deixavam escolher as matérias eletivas na escola sem transformar em um drama. Me mudei assim que completei 22 anos e consegui um emprego de tempo integral. Não foi fácil. Dividi um mini apartamento com mais 2 pessoas e foi um período de adaptação, mas necessário para finalmente ser livre. Meu relacionamento com meus pais não morreu completamente quando me mudei, mas mudou rapidamente. As ligações se tornaram menos frequentes. Eles não me convidavam mais para jantar. Era mais como: se você estiver por aqui e quiser passar, avise com antecedência. Parecia estranho, mas pensei que eles estivessem se adaptando à ideia de eu me mudar. Devo deixar claro que eles esperavam que eu fizesse isso eventualmente, mas quando me casasse. Mas então as coisas ficaram mais estranhas. Cerca de 6 meses depois de me mudar, fiquei sabendo pela minha tia, irmã da minha mãe, que minha prima Daniela, de 27 anos, tinha se mudado para a casa dos meus pais, ou seja, para o meu antigo quarto. Ninguém me contou, nenhum aviso, nenhum: ei, a propósito, sua prima vai ficar um tempo aqui. Só fiquei sabendo por terceiros. Minha tia mencionou casualmente por telefone como se eu já soubesse. Quando pedi detalhes, ela pareceu surpresa por não terem me contado. Então, obviamente liguei para minha mãe. Ela minimizou a situação, disse que não era grande coisa, que Daniela precisava de um lugar para recomeçar a vida após um término e alguns problemas pessoais. Perguntei quanto tempo ela ficaria e ela me deu uma resposta vaga: apenas até se recuperar. Não quis exagerar. Daniela e eu nunca fomos muito próximas, mas também não éramos inimigas. Ela sempre foi a prima legal, popular, segura de si e um pouco imprudente. Meus pais costumavam sussurrar que ela era muito selvagem e irresponsável, mas aparentemente tudo isso foi perdoado assim que eu me mudei. No início tentei não deixar que me afetasse, mas então começaram as publicações nas redes sociais. De repente minha mãe postava fotos de Daniela cozinhando na cozinha com ela, e meu pai marcava Daniela em piadas de pai. Não era só impressão minha, eles estavam me substituindo pela minha prima e agindo como se ela fosse a nova filha deles. E não sou só eu que digo isso, outras pessoas que viam o mesmo que eu também diziam. Ela até apareceu na foto do cartão de Natal da família, meus pais e minha prima. Meus próprios pais me enviaram o cartão sem mencionar o quão desconfortável isso poderia ser para mim. E talvez tudo isso tivesse sido apenas irritante se não fosse como eles começaram a me tratar durante esse tempo. Toda vez que eu ligava recebia respostas curtas, as conversas sempre pareciam apressadas, como se quisessem desligar. Quando passei para deixar um presente de aniversário para meu pai, foi Daniela quem abriu a porta. Ela sorriu como se nada fosse estranho, pegou o presente e disse: eles estão um pouco ocupados agora, mas vou dizer que você passou por aqui. Ela pegou meu presente, mas não recebi uma ligação de agradecimento ou algo do tipo. Então eu liguei para perguntar se eles tinham recebido. Meu pai disse que sim, mas mal agradeceu e foi tão frio como sempre, e continuou acumulando. Eu os via comentando nas selfies da Daniela com emojis de corações e mensagens do tipo: tão orgulhosos de você. Enquanto isso, minhas mensagens ficavam sem resposta por dias. Eles até esqueceram meu aniversário este ano. Eu não esperava um presente, não me importo com isso, mas nem uma mensagem, nem uma ligação, nada. Só recebi um: desculpe, estávamos muito ocupados. 2 dias depois, e foi da minha mãe. Nem foi uma mensagem conjunta como costumavam fazer. A gota d'água foi quando soube por uma amiga em comum que segue a Daniela que meus pais organizaram um jantar de aniversário para ela no meu restaurante favorito onde íamos todos os anos quando eu era criança. E lá estava ela sorrindo em uma foto em grupo na mesma mesa de sempre, a que gostávamos de reservar, com a mão da minha mãe no ombro dela como se fosse sua filha orgulhosa. Eu nem me senti com raiva naquele momento, apenas entorpecida. Comecei a me afastar, parei de ligar, de escrever e não apareci no dia de ação de graças. Não avisei e eles nem notaram, ou se notaram não disseram nada. E então chegou o Natal, eles me mandaram um cartão, daqueles básicos com Feliz Natal impresso na frente, assinado apenas com os nomes deles, sem mensagem, sem convite, sem esperamos te ver, apenas 2 nomes e um pouco de brilho. Foi então que decidi que se eles não me tratariam como família eu também não agiria como tal. Queriam a Daniela? Perfeito. Podiam ficar com ela. E foi aí que tive a ideia. Eu tinha ouvido falar há um ano de algo obscuro sobre a Daniela. Um ex, um laptop roubado e acusações que desapareceram porque os pais dela conheciam alguém. Nunca soube a história toda, mas sabia que o registro de prisão existia. Então comecei a pesquisar e pretendo enviá-lo aos meus pais. Edição: acho que responder algumas perguntas aqui é mais fácil do que ficar perguntando e respondendo nos comentários. Você já conversou com seus pais sobre o comportamento deles? Sim, muitas vezes. Mesmo antes da minha prima se mudar, eles sempre disseram que não estava acontecendo nada e que era só minha imaginação, que talvez por ter me mudado eu estivesse vendo coisas que não eram reais. Por que você se importa que sua prima mora lá?
Não é só ela morar lá, é a vibe total de substituição, a troca emocional. Eles me cortaram emocionalmente porque não decidi seguir o caminho tradicional deles e me substituem pela minha prima. Só porque eu me mudei sem casar não significa que eles devam me deixar de lado. Você era próxima da Daniela? Éramos cordiais quando crianças, mas não próximas. Ela sempre teve seu próprio mundo, festas, trabalhos temporários, drama com caras. Nunca brigamos, mas estávamos em caminhos diferentes. Sempre mantive um pouco de distância e agora sinto que estava certa. Como você encontrou o histórico? Uma mistura de Google, algumas pesquisas leves e uma amiga que trabalha em questões legais que me ajudou a me orientar, mas nada ilegal. Tudo que encontrei é informação pública, só que não é algo que a maioria das pessoas sabe como procurar. Você se surpreenderia com o que ainda flutua por aí em sites de condados. Você realmente vai enviar? Sim, já está embalado. Vai sair com o próximo lote de correspondência de Natal. Digamos que fui criativa com a embalagem. Não tem como eles não notarem. Não me orgulho de ser rancorosa, mas também não vou fingir que não senti um pouquinho de satisfação. Obrigado novamente a todos que comentaram. É muito bom escrever sobre tudo isso. Atualização. Então, sim, eu pesquisei e o que encontrei confirmou exatamente o que eu suspeitava. Só que pior. Para começar, quero deixar claro que não fiz nada obscuro ou ilegal. Não hackeei nada nem pedi favores nos cantos obscuros da internet. Apenas pesquisei com cuidado e em silêncio. A maioria dos condados tem registros públicos online e eu sabia onde procurar. Levei menos de 1 hora para encontrar o que precisava. O histórico criminal de Daniela não estava escondido. Estava lá à vista. Apenas algumas páginas de profundidade. 3 acusações no total. Todas em um período de 2 anos. A que eu já tinha ouvido falar. A do laptop roubado era real. Não foi um erro como ela disse uma vez. O ex dela denunciou e o caso foi encerrado porque ele não deu prosseguimento ao processo no tribunal, mas a prisão ficou registrada. Mas isso não foi o pior. Havia outra acusação em um antigo emprego, algo relacionado a ela se recusar a sair da propriedade depois de ser demitida. E depois a mais grave, fraude com cartão de crédito. Essa realmente me revirou o estômago. Aparentemente ela abriu uma linha de crédito em nome de uma colega de apartamento quando morava no Texas. Comprou um monte de coisas online e nunca pagou um centavo. A colega fez uma denúncia, mas não chegou a julgamento. Eles chegaram a algum tipo de acordo pré-julgamento, mas ainda assim ficou no registro. Não desapareceu só porque foi resolvido. E adivinhem qual nome constava como contato de emergência em 2 desses incidentes? O da minha mãe. Então não só eles sabiam, como provavelmente participaram, provavelmente ajudaram a encobrir tudo, provavelmente venderam para o resto da família como algum mal-entendido sem importância. E agora tinham essa garota morando no meu quarto cozinhando na cozinha como se não tivesse enganado pessoas e roubado as pessoas com quem morava. Sentei para ler os registros 3 vezes, só para ter certeza de que não estava interpretando nada errado, mas estava tudo lá claro como água. A prima pela qual me substituíram não era só um caso de garota problemática, era realmente perigosa, daquelas pessoas com quem você não deixa a bolsa sem vigilância, e meus pais estenderam o tapete vermelho para ela. Então, imprimi tudo, não só as acusações, mas capturas de tela dos registros, as páginas de resumo e a foto policial de Daniela do caso do cartão de crédito. Montei tudo em uma pasta com tema natalino com bordas brilhantes em verde e um laço por cima. Coloquei uma etiqueta para mamãe e papai. Pensei que eles gostariam de saber quem estão hospedando nestas festas. Rancorosa? Sim, mas eles mereceram cada página. Enviei para a casa deles com número de rastreamento e não disse uma palavra, apenas sentei para esperar. 3 dias depois recebi uma mensagem de texto do meu pai, apenas uma frase. Acho que precisamos conversar. Não respondi. O pacote dizia tudo o que eu queria dizer. Algumas horas depois minha mãe me deixou um recado de voz. Ela parecia tensa como se estivesse fazendo um grande esforço para manter a calma, mas não conseguisse completamente. Disse que estava decepcionada comigo por recorrer a táticas como essa, que expor os podres da família no meio do Natal era cruel e desnecessário, que eu era quem estava causando problemas, não a Daniela, a quem devíamos pelo menos uma segunda chance. Mas ainda assim ela não negou. Em nenhum momento da mensagem disse que eu estava errada, e assim soube que tinha tocado exatamente no nervo que queria tocar. Não disseram mais nada desde então, não houve segunda ligação. Nada da Daniela também, o que honestamente me faz pensar que nem contaram a ela o que eu enviei. Ou talvez ela esteja simplesmente fingindo que nada aconteceu, não sei. Mas se eles querem viver com uma criminosa, me substituir e me fazer sentir mal por não seguir o plano de vida deles, bom, não é mais problema meu. Sinto que no futuro estarei diante de uma situação de eu avisei, porque esse pacote é exatamente um eu avisei enorme. Quando ela fizer algo a eles, o que não é difícil de imaginar porque tem experiência em trair, espero que eles se lembrem que tinham uma filha que os amava. Atualização 2. Depois das consequências do pacote que enviei, imaginei que eles iriam varrer tudo para debaixo do tapete. Esse é o estilo deles. Ignorar as coisas até que se tornem muito incômodas para serem enfrentadas, e então agir como se nada tivesse acontecido. Eles fizeram isso comigo quando me deram o tratamento de silêncio depois que me mudei em vez de simplesmente conversarem comigo normalmente. Mas então minha tia, a mãe da Daniela, me ligou.
Parece que ela é a pessoa que me conta tudo que eu não fico sabendo pelos meus pais. Será que ela é minha mãe agora? Aparentemente meus pais contaram a Daniela. Sim, não imediatamente, mas alguns dias depois quando a confrontaram com o que eu tinha enviado. E em vez de enxergarem o erro incrível que estão cometendo ao dar abrigo a uma criminosa, decidiram seguir a ideia da Daniela de virar o jogo, que é basicamente uma versão em que eu sou a tóxica que sempre teve ciúmes dela e que desde criança era obcecada em derrubá-la. O pior é que eu teria fabricado os registros, hackeando alguma coisa para fazê-la parecer ruim. Claro, porque eu tenho tempo, energia e conhecimentos criminais para falsificar todo um processo judicial e uma foto policial. Não, se tem alguém que poderia fazer algo assim, é ela. Mas tem alguém que não gosta de admitir que errou. Então eles disseram: A ideia da Daniela vai nos ajudar. meus pais estão fingindo que tudo isso os pegou de surpresa e que estão muito decepcionados comigo, mas que sabiam que ao sair de casa sem um casamento isso poderia acontecer comigo. Minha tia disse que eles estavam chocados entre aspas por eu ter chegado tão baixo, que estavam arrasados porque eu tentei arruinar o Natal por uma velha inveja. Então, agora além de ser a filha distante, sou a louca sedenta por vingança, ótimo. Mas pelo menos minha tia não acreditou nessa história. Na verdade ela me agradeceu, disse que sabia há anos que Daniela se metia em confusões, mas toda vez que tentava confrontá-la esbarrava em um muro. Disse que lidar com uma narcisista que não assumia seus problemas era muito frustrante e que expor tudo isso dava um pouco de razão a ela. Ela me contou que Daniela tinha um longo histórico desse tipo de coisa, que a fraude com cartão de crédito nem era o único incidente, apenas o que chegou aos registros oficiais. Ela também tinha perdido um depósito de segurança em um apartamento anterior por danos, dinheiro em espécie desaparecido de outra colega de apartamento e um emprego do qual foi demitida por manipular a folha de pagamento, mas ninguém fez denúncia, ninguém deu prosseguimento. Então minha prima é ainda pior do que parece, e com as informações que reuni ela não parece nem um pouco boa. Acho que essa ligação me deixou mais irritada do que qualquer coisa até agora, não com minha tia, mas com todo o resto. Meus pais se esforçaram para não ver a verdade e para não admitir que cometeram um erro. São um par de morcegos com problemas de visão e com tapa-olho para dormir, cegos assim diante do problema. Tudo por uma vingança pessoal. Por que não vão admitir que erraram e que Daniela tem sido uma péssima substituta? Levaram um leão selvagem e faminto para dentro de casa só para me dar uma lição. Alguém vai aprender uma lição, e essa pessoa não serei eu. Atualização 3. Tive o enorme prazer, o orgulho honroso, o trabalho fantástico, a maravilhosa satisfação de dizer à minha mãe, bem claro e alto, quase soletrando. Eu te avisei. Sabia que o dia chegaria, mas não sabia quando. Eu estava no meu quarto meio adormecida, meio pensando em outra coisa, esperando minha amiga me ligar como prometido em 10 minutos, e recebi uma ligação. Atendi sem olhar e era minha mãe. Ela começou a me contar tudo. Quase me esqueci de fazer isso, mas quando ela terminou de explicar as coisas eu já estava bem acordada e há 30 segundos com eu te avisei na ponta da língua. Mas isso nem é o importante, embora tenha sido muito bom, disso não há dúvidas. Mas sim a forma e os problemas em que ela meteu meus pais. Em casa temos um porão, mas como muitas pessoas só o usamos para guardar coisas que ninguém lembra que tem. Não o revisamos por meses, a menos que haja ratos, uma inundação ou algo tenha se perdido. Minha prima não trabalhava, estava entre empregos desde que se mudou para a casa dos meus pais. Ela perguntou se podia usar o porão, talvez limpá-lo e começar a empreender em algo. Meus pais disseram que sim, pensaram que era limpeza grátis. E sim, receberam uma limpeza grátis, mas das boas. O empreendimento era algo ilegal, mas a boa notícia para meus pais é que não foi algo ilegal contra eles, como costuma ser o modo de agir da minha prima. Bem, suponho que eles não sabiam que estavam associados a uma criminosa em um novo negócio, mas souberam quando a polícia chegou. Minha prima estava cultivando plantas de Bob Marley. Não sei o quanto posso mencionar certas coisas aqui, mas daquelas que você fuma às 4 horas e 20. No meu estado a comercialização e o cultivo ainda são ilegais, e minha prima estava fazendo ambas as coisas ao mesmo tempo, na casa dos meus pais e debaixo do nariz deles. Então, a operação não só resultou na prisão da Daniela, mas também dos meus pais, e a polícia revistou a casa inteira em busca de provas úteis. Não sei por que eles estão tão preocupados, eles conseguiram uma limpeza grátis, não só do porão, mas também do resto da casa, e a polícia gosta de limpar. Talvez não as coisas que eles queriam, mas que limpam ninguém nega. Eles levaram dispositivos eletrônicos, comida e documentos. Sim, fizeram um pouco de bagunça enquanto revistavam tudo, mas se receberem prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica vão ter com o que se entreter. Nada supera isso, nem os jogos de tabuleiro. Agora meus pais saíram sob fiança e minha prima deverá esperar junto com eles pelo julgamento. Meus pais têm sorte de essa ser a primeira ofensa deles contra a lei, mas minha prima não pode dizer o mesmo. Então, cada um esperará o julgamento de lugares diferentes. Meus pais em casa de onde me ligaram e minha prima na prisão até a data marcada. Eu também vou esperar o julgamento da minha casa bem longe de tudo. Mas se eu conseguir um balde de pipoca com um texto que diga eu te avisei, estarei sentada na primeira fila no dia do julgamento. Vou chegar cedo e tudo para conseguir o melhor lugar, embora eu não acredite que me deixarão entrar com isso no tribunal. E a ligação da minha mãe foi simplesmente para pedir ajuda, para me dizer que neste momento eles precisavam de uma filha. Meu pai está muito deprimido com tudo isso porque foi demitido
demitido do trabalho. Ele não pode ter antecedentes criminais e gostava muito do emprego. Depois do "eu te avisei", perguntei: Que filha? "E quando minha mãe disse?" Você é claro. Respondi: Acho que você ligou para o número errado. Deveria ligar para onde sua filha traficante está e pedir para falar com ela. Em momentos como este, vocês três deveriam estar mais unidos do que nunca. Eu tinha pais que me trocaram por muito menos do que isso. Então não sejam como eles e apoiem sua filha. Minha mãe perguntou: Pelo menos você vai nos ajudar com as despesas legais? Não temos o suficiente, e menos agora sem o trabalho do seu pai. Respondi: Não tenho muito para ajudá-los. Só umas pequenas economias para mim e para meus pais, então não me sobra nada para vocês. Minha mãe dizia: Mas. Respondi Mas nada. e desliguei. Não acho que vou comparecer ao julgamento. Estava realmente brincando, mas é certo que quando isso acontecer estarei aqui para contar quais foram as consequências legais para todos os envolvidos. Edição. Pelo que conversei com minha tia, ela também não está ajudando a filha dela em nada disso. E quanto a quem pagou a fiança dos meus pais, ela não sabe. Talvez um amigo. Atualização 4. Querem ler as consequências de escolher uma filha criminosa em vez da sua própria filha? Então, chegou a hora de lerem tudo o que aconteceu no julgamento do Estado contra meus pais e sua filha adotiva e traficante de plantas de uso recreativo. Mas antes, devo dizer que minha prima tinha uma estufa de verdade no porão, bem profissional pelo que me contaram. Havia lâmpadas e sistemas de irrigação. Estou bastante impressionada. Nossa, parece que essa não era a primeira vez dela no cultivo de plantas da alegria. No final compareci ao julgamento, não com pipoca, mas com uma camiseta que dizia: "Eu te avisei". Sabia que indo com isso teria mais chances de me deixarem ficar do que se aparecesse com um balde de pipoca. E acreditem ou não, quando meus pais olharam para trás e me viram, apontei para a camiseta e sorri enquanto acenava com a cabeça. Minha prima foi condenada a 5 anos e meio de prisão por posse, cultivo e comercialização de substância ilegal. Adoraria saber a opinião dos meus pais agora, já que não nos falamos. Isso também foi culpa minha? Eu o quê? Subornei o juiz e aprendi em uma prisão falsa só para fazê-los parecerem ruins? Minha prima também me viu com a camiseta, que aliás, não era para ela, mas não sei se ela pensou que era. Ela não tinha cara amigável. Deve não tê-la alimentado muito bem enquanto ela esperava o julgamento. Agora meus pais gastaram tudo o que podiam em um bom advogado, ou pelo menos pela forma como ele se vestia parecia um bom advogado. Embora eu não entenda de ternos, se eles venderam a casa, todo o dinheiro deve ter ido para lá. E pelo veredicto que conseguiram, deve ser um dos caros ou eles encontraram uma pechincha. Eles não pegaram tempo de prisão, mas sim trabalhos comunitários e antecedentes criminais por proteger uma criminosa. Todas as provas que eles apresentaram foram para se distanciarem o máximo possível da Daniela. E eu em um momento quis gritar: Mas é a filha de vocês. Como podem ser tão ruins e fazerem isso com ela? mas todo mundo teria começado a gritar, e o juiz gritaria. Ordem no tribunal. E tudo teria atrasado. Meus pais me lembram um meme dos Vingadores onde perguntam: "Você fez isso? A que custo?" Eu pergunto: a que custo? Ao custo de perder uma filha, ao custo de perder sua casa e ao custo de perder seu emprego. Tudo porque decidi sair de casa sem estar casada antes. Se eles tinham síndrome do ninho vazio, deveriam ter adotado um cachorro, começado uma aula de algo juntos ou viajado. Mas por nenhum motivo, absolutamente nenhum, deveriam ter colocado uma criminosa dentro de casa. Não se pode negar que ultimamente eles colocaram mais emoção em suas vidas do que se tivessem feito uma viagem para colher maçãs, mas a emoção de chorar em um julgamento por não saber o que o juiz dirá não vale a pena. Depois de vender a casa, eles pediram a minha tia para morar com ela, já que não sabiam qual seria seu destino após o julgamento, mas além de receberem uma negativa, gastaram parte da venda no aluguel do lugar onde estão morando. Agora é hora de olhar para frente, procurar um emprego e por nada neste mundo colocar uma filha com antecedentes criminais em suas vidas novamente. Isso não se faz cachorrinho mal. Próximo relato. Eu acho que acabei de terminar com meu namorado porque ele me pediu em casamento. E agora? Hoje é nosso segundo aniversário de namoro, embora os primeiros 6 meses tenham sido de amigos com benefícios, então eu não acho que conte, mas ele acha que sim. Não falo com meus pais, não troco uma palavra com eles desde os 16 anos. Não quero colocar o motivo aqui, mas foi ruim o suficiente para que eu nunca mais falar com eles fosse considerado como eles escapando ilesos. Saí de casa aos 16 anos casando com meu melhor amigo. Ele sabia o que estava acontecendo o tempo todo e queria me ajudar, e era tão ruim que o casamento era o melhor plano de fuga que eu tinha. Era a única maneira de evitar ser arrastada de volta para casa. Eu já tinha tentado fugir antes disso, mas nos divorciamos 5 anos depois. Nós dois estávamos tendo problemas com financiamento estudantil, então precisávamos passar por isso como casados. Adotei o sobrenome dele para evitar ser ligada aos meus pais, e meu amigo e eu ainda somos próximos. Ele que me apresentou ao meu namorado atual. Minha mãe me contatou pouco antes do Natal. Eu tinha excluído meu antigo Facebook e criado um novo em novembro, e esqueci das configurações de privacidade até minha mãe mandar mensagem. Ela estava perguntando se ela e meu pai poderiam me ver no dia de Natal. Meu namorado viu a mensagem e perguntou quem era. Eu admiti que era minha mãe. Isso levou a pergunta, já que a única vez que falei sobre meus pais foi para dizer que não falava com eles. Eu disse que ela me encontrou, mas eu não ia responder. Eu disse que tinha meus motivos e que ainda não estava pronta para contar, mas contaria assim que estivesse. Ele disse que isso era suficiente para ele. Eu a bloqueei e segui em frente. Se passaram alguns meses e eu tenho tentado contar para ele, mas é difícil.
É como se toda vez que eu tentasse as palavras simplesmente não saíssem. E então, hoje à noite em nosso segundo aniversário ele me pediu em casamento usando o anel da minha avó, que meus pais tinham. Perguntei onde ele tinha conseguido e ele me disse que tinha ido ver meus pais. Ele pegou o nome da minha mãe quando ela me mandou mensagem, entrou em contato com ela e foi vê-la poucos dias depois que recebi aquela mensagem, sabendo o tempo todo que eu não queria ouvir falar dela. Ele pediu a permissão deles para se casar comigo e eles deram a ele o anel da minha avó porque minha avó sempre quis que eu o tivesse. Não sei se realmente terminei com ele, eu definitivamente disse para ele ir embora, mas eu não terminei oficialmente com ele. Ele está na casa da irmã dele agora e continua me ligando e mandando mensagens querendo saber o que ele fez e me pedindo para ligar para ele. E a irmã dele, com quem sou amiga, também está perguntando o que aconteceu. Eu sabia que ele era tradicional e que dava muita importância à família, por isso era tão próximo da família dele, mas ele sabia que eu não falava com a minha e nunca insistiu, apenas acreditou na minha palavra quando eu disse que contaria quando estivesse pronta. E quando eu disse isso ele disse que era paciente e podia esperar o tempo que eu precisasse. Quando eu estava na terapia, minha terapeuta me fazia escrever coisas ou desenhar fotos, ou basicamente colocar meus sentimentos em algum lugar para tirá-los de dentro. Então é isso que estou fazendo agora. Eu nem tinha certeza se ia postar isso, mas agora estou tão perdido e não tenho ideia do que estou fazendo ou para onde vou daqui. Eu o amo, mas esta é honestamente a única coisa assim que já pedi a ele. Há 6 horas eu podia ver um futuro aqui, mas agora os últimos meses esse pedido de casamento e qualquer pedido futuro, tudo parece manchado de alguma forma. Eu amo minha avó, mas saber que ele pediu permissão aos meus pais e saber como ele conseguiu o anel da minha avó me dá náuseas. Edição. Ele me deu o raciocínio dele por mensagens e mensagens de voz. A posição dele é que a tradição é importante e a família é importante. E há menções de meus pais conhecerem nossos filhos um dia e meu pai me levar ao altar no nosso casamento. Ele parece achar que tudo é consertável e parece que eles contaram a ele alguma história falsa sobre eles me colocarem de castigo. Então eu fugi ou algo igualmente menor da parte deles e drástico da minha. Ele também disse que eles pareciam pessoas legais e que se ele tivesse tido um mau pressentimento ao mandar mensagem para minha mãe ele nunca teria ido encontrá-los. Pelo que ele disse, eles perguntaram sobre mim, especificamente o que eu faço e meu local de trabalho, e ele deu essas informações, mas nenhuma forma de me contatar diretamente. Não sei o que fazer, preciso que alguém me diga o que fazer, preciso que um terceiro me dê conselhos, e normalmente seria um terapeuta ou algo assim, mas é meio da noite e parei de ir à terapia há anos, então alguém pode por favor me dizer o que fazer? Colocar as coisas em perspectiva? Me dar conselhos? Atualização. Então, aqui está a situação atual. Eu li todos os comentários, mensagens privadas, chats e decidi que precisava contar para ele, nem que fosse apenas para garantir que ele soubesse porque eu estava e estou tão chateada com isso. Conversei com meu ex-marido sobre isso porque ele estava presente durante tudo e viu acontecer em tempo real, e ele disse que estaria lá para mim e conversaria se eu não conseguisse. Meu ex-marido não estava nada feliz com meu namorado, para dizer o mínimo, e me disse que meu namorado tinha perguntado a ele o que aconteceu cerca de 6 meses atrás, mas meu ex-marido disse que cabia a mim contar quando eu estivesse pronta. E meu namorado disse que era justo e que esperaria eu contar. Meu ex-marido não me contou nada disso porque eu tinha acabado de pedir ao meu namorado para morar comigo e ele não queria prejudicar minha felicidade, pelo qual ele se desculpou e disse que não fará isso de novo. Então, quando meu namorado chegou, meu ex-marido já está lá. Meu namorado perguntou por que ele estava aqui. Eu disse que o convidei para me dar apoio emocional enquanto eu contava tudo. Meu namorado não ficou feliz, mas ele se sentou. Então comecei a contar para ele. A primeira coisa que eu disse foi o que eles fizeram na linguagem mais direta possível. Comecei a elaborar quando meu namorado me interrompe e diz algo como: Eles me disseram que você mentiria. Meu ex-marido diz para ele prestar atenção em como ele está falando comigo e meu namorado diz que vai falar comigo do jeito que ele quiser e então me diz que ele sabia a verdade. E insinua que eu deveria agradecê-lo por ter ficado por perto. A verdade parece ser meus pais dizendo a ele que eu sempre fui instável. Me recusei a procurar um profissional de saúde mental e eventualmente eles me pegaram infringindo a lei. E em vez de me denunciarem me colocaram de castigo. E eu fugi em vez de ficar de castigo. Tudo isso é absurdo e honestamente não consigo acreditar que ele acreditou nisso. Meu ex-marido diz ao meu namorado, ou melhor, ex-namorado, que ele tem meia hora para arrumar as coisas dele e ir embora. E se ele falar comigo o tempo dele vai direto para 0. Meu ex-namorado arrumou as coisas dele e foi embora em silêncio. Então, para recapitular, ele sabia que eu não falo com meus pais há uma década. Eu me casei aos 16 anos e adotei o sobrenome do meu marido para fugir e me esconder deles. Era tão ruim que eu ainda tenho pesadelos com isso. E que eu contaria a ele quando estivesse pronta. Mas poucos dias depois de ouvir o ponto 4, ele procurou meus pais e pediu permissão para se casar comigo com base em seu próprio palpite sobre eles. Porque a vibe que ele teve das mensagens deles era um juiz de caráter muito melhor do que meus 16 anos com eles. Eles contaram mentiras sobre mim que ele acreditou e ele deu a eles informações que incluem meu nome completo, área de trabalho, local de trabalho e possivelmente o endereço do nosso apartamento. Embora eles ainda não tenham feito nada com essas informações, que eu saiba. Meu ex-namorado manteve contato durante todo esse tempo. Ele se ofereceu para ficar comigo temporariamente. Não sei se tenho motivos para uma ordem de restrição, mas pode ser hora de procurar um novo lugar. Então sim, desculpe por como dramático tudo isso soa. Eu só queria postar uma atualização porque recebi muitos conselhos bons na primeira postagem e quero agradecer a todos que responderam. A situação agora está resolvida. Embora não seja exatamente o final mais feliz e ainda haja coisas para resolver, mas essa parte acabou pelo menos. Obrigado novamente. Próximo relato.
Meu namorado fingiu ser solteiro na frente de outras garotas enquanto eu estava bem ali. Isso é motivo para terminar imediatamente ou devo dar a ele uma chance de se explicar? Nosso primeiro aniversário de namoro é em 2 semanas. Nós saímos ontem à noite para a festa de aniversário de um amigo em comum. Ele bebeu um pouco, mas não ficou bêbado. Eu não bebi porque estava dirigindo para casa. Em algum momento da noite fui pegar água e quando voltei havia uma multidão de pessoas na sala. Então eu estava parada diretamente atrás dele tentando passar. Ele estava conversando com uma garota e ouvi ela perguntar. Então, aquela garota com quem você chegou é sua namorada? E ele disse claramente depois de hesitar um pouco. Não, ela é só minha colega de quarto. Eu fiquei muito irritada, mas não disse nada. Apenas fui ficar ao lado dele. Eu não queria causar um escândalo na festa de aniversário do meu amigo, mas ele ia ouvir poucas e boas quando saíssemos. Ele nem me notou por alguns segundos e disse algo como: Você é tão bonita. para outra garota. Ela me viu encarando ele e saiu. Eu estava tão irritada com ele que decidi simplesmente ir embora e conversar com meus amigos o resto da noite. Provavelmente foi um erro não ter resolvido isso ali na hora, mas eu queria evitar um grande escândalo se possível. Só tentei me divertir. Minha amiga, a anfitriã da festa, veio até mim e perguntou se meu namorado e eu tínhamos terminado e ela não sabia porque ela o tinha ouvido dizer a alguém que ele estava solteiro. Depois disso decidi ir para casa. Eu estava muito brava. Ele que arrumasse uma carona ou dormisse na casa do nosso amigo. Fui para casa sem dizer uma palavra para ele. Esta manhã acordei com todas essas mensagens e ligações dele muito irritado por eu tê-lo deixado na festa sem carona ou sem aviso prévio. Ele exigiu saber em um tom acusatório para onde eu tinha desaparecido, como se eu fosse a pessoa fazendo algo suspeito. Estou apenas com raiva e confusa porque isso está vindo do nada para mim. Temos um ótimo relacionamento e nunca brigamos. Ele me diz o tempo todo que está muito feliz por estarmos juntos e que sou a melhor coisa que já aconteceu com ele e que quer ficar comigo para sempre. E agora fingindo que não sou a namorada dele? Dizendo que está solteiro? Flertando com outras garotas na minha frente? Ele nunca fez nada parecido antes e nem sequer olhava para outras garotas. Então, eu não bebo. Isso pode ser apenas um comportamento idiota de bêbado que devo desculpar? Devo dar a ele uma chance de se explicar ou apenas terminar as coisas agora? Estou tão irritada e me sentindo tão desrespeitada, não consigo nem imaginar qual razão ele poderia dar que de alguma forma tornaria o que ele fez aceitável aos meus olhos, mas estou disposta a ouvir a perspectiva de qualquer pessoa ou outros ângulos da situação. Comentário. Se você deixou claro ontem à noite que é solteiro, não esperes namoradas para dar carona para casa. Corte o contato. Fim. Resposta da OP. Uau, isso é perfeito. Estou considerando mandar essa mensagem para ele agora. Comentário. Op, isso é perfeito. Mande essa mensagem para ele agora e nos atualize. Você merece coisa melhor do que essa besteira. Atualização. Mandei uma mensagem para ele. Você deixou claro ontem à noite que é solteiro, não espere as namoradas para dar carona para casa, e não se preocupe em voltar aqui. Ele imediatamente tentou me ligar e eu não atendi, então ele mandou uma mensagem. Que merda você está falando? Como ele não sabe? Minha amiga até me mandou uma mensagem agora e disse que deu um sermão nele a manhã toda quando ele acordou por ter sido um babaca comigo. Ele negou tudo e disse que não tem ideia do que ela está falando. Eles brigaram por causa disso porque ele insistiu e afirma que nunca disse nada disso. Tenho a sensação de que ele vai fingir que não se lembra ou que apagou como forma de sair dessa. Ele disse que está pegando uma carona para voltar para minha casa agora. Estou pensando em não abrir a porta. Mas e se ele realmente não se lembrar? Eu meio que não me importo no entanto. Ele está vindo para cá agora. O que eu faço? Comentário. Nossa, quer dizer, ele estava bêbado apagado? De qualquer forma, isso provavelmente seria um divisor de águas para mim, embora eu pudesse ficar curiosa para ver o que ele tem a dizer por e-mail. Eu não conversaria com ele pessoalmente. Ele só vai tentar te bajular, dar desculpas e te fazer se sentir louca. Não vale a pena. Resposta da OP. Eu acredito firmemente que ele não estava bêbado apagado porque ele não bebeu tanto, pelo menos na hora em que ele disse a coisa da colega de quarto. Foi tipo 30 minutos depois que chegamos e ele tinha tomado 3 cervejas, isso não é o suficiente para ficar bêbado apagado, certo? E estou dividida sobre falar com ele pessoalmente. Sinto que por mensagem ele é capaz de organizar sua história e revisar seus pensamentos antes de enviá-los para ter uma desculpa mais coerente, enquanto pessoalmente posso dizer se ele está me enrolando ou não. Não vou deixá-lo entrar na minha casa no entanto. Se conversarmos iremos para um lugar público onde posso ir embora se quiser. Outro comentário. Não consigo imaginar nada que ele possa te dizer que justifique suas ações. Não deixe ele reclamar de você tê-lo deixado na festa. Ele mereceu. Muito provavelmente ele vai dizer que estava bêbado e não queria dizer aquilo, ou era uma brincadeira. Não caia em nenhuma dessas desculpas idiotas. Resposta da OP. Isso é o que mais me assusta. Eu não bebo, então tenho medo de que ele diga algo como você não sabe como é quando você fica bêbado, merdas idiotas simplesmente saem da sua boca e você não consegue controlar ou etc. Eu realmente não tenho base para contestar isso porque não faço ideia de como é quando você fica bêbado, então não posso dizer, não é isso que acontece quando uma pessoa se sente bêbada, você não tem desculpa. Outro comentário. O álcool remove as inibições, não muda os princípios de uma pessoa. Claramente ele está disposto a te trair. Se não estivesse, não teria tentado enquanto estava bêbado. Atualização 2. Ele está quase chegando. Minha amiga me disse para conversar com ele. Só para ouvir a montanha de merda completa que ele vai despejar em você, termina com ele, amiga. Eu terminaria. E ela conhece ele há mais tempo do que me conhece. Eu não vou abrir a porta. Obrigada a todos.
Atualização 3. Eu sei que a maioria de vocês ficará desapontada em ouvir isso, mas decidi dar a ele outra chance. Brincadeira, só estou brincando porque ainda estou chorando rios de lágrimas. Eu decidi abrir a porta e ouvir o que ele tinha a dizer, nem que fosse só para tentar entender os motivos dele, não como uma forma de perdoá-lo, mas para entender completamente o porquê. A princípio ele negou e disse que nada disso aconteceu e que minha amiga estava mentindo para mim porque tinha ciúmes de nós e sempre quis ele. Ela tem um namorado há 3 anos. Ele disse que não tinha ideia do que ela estava falando ou porque eu estava tão brava com ele. Eu apenas disse. Eu ouvi você dizer isso também? Ele disse. Dizer o quê? Mas então ele viu a expressão no meu rosto e desmoronou. Ele disse que antes de começarmos a namorar ele nunca tinha recebido atenção de garotas e isso subiu a cabeça dele quando aconteceu ontem à noite. Ele disse que sempre se sentiu em descrença, porque acreditava que eu estava fora da liga dele e que foi pura sorte eu ter me interessado por ele. Aparentemente as garotas nunca o abordaram antes de começarmos a namorar. Nunca. Então quando aconteceu na festa ele não sabia como reagir. Ele disse que gostou da atenção pela primeira vez na vida e simplesmente deixou rolar. Segundo ele não estava planejando fazer nada, mas apenas disse impulsivamente qualquer coisa para manter a atenção. Ele jura de pés juntos que apenas gostou do impulso de ego que veio das garotas se interessando por ele, mas ele nunca me trairia. Na cabeça dele, ele pensou que era inofensivo porque sabia que nunca deixaria ir além de alimentar seu ego, e que se soubesse que eu ouviria nunca teria feito isso e arriscado me machucar. Nesse ponto comecei a chorar porque para mim era um motivo tão idiota para jogar fora o que tínhamos. Eu sei que alguns de vocês dirão que eu deveria perdoá-lo. Recebi muitas mensagens privadas e comentários dizendo que foi apenas um erro bobo, e eu também falo coisas idiotas que não quero dizer quando estou bêbado, mas eu simplesmente não consigo. Ele quebrou minha confiança nele e honestamente feriu meu orgulho. Eu quero um cara que saiba lidar quando outra garota demonstra interesse nele com maturidade e respeito. Um cara que me ame tanto que nunca sonharia em iludir uma garota por atenção, porque sinto que minha atenção deveria ser suficiente. Alguém que tenha orgulho de apontar para mim e dizer, desculpe, sou comprometido e ela é uma garota incrível, sem arrependimentos. Eu disse a ele que achava que era um motivo muito estúpido para danificar nosso relacionamento e acho que deve ter caído a ficha de que eu estava planejando deixá-lo. Ele desabou em lágrimas também e implorou para que eu tentasse perdoá-lo porque foi um erro estúpido de bêbado. Foi muito difícil me manter forte, mas eu estava muito brava com ele. Eu chorei muito porque ele começou a me dizer que me amava mais do que ninguém e que era apenas estúpido, bêbado e inexperiente e que desejava poder voltar atrás em tudo porque não valia a pena me perder. Eu disse que estava feliz por ele ter percebido o erro, mas que se ele realmente me amava mais do que ninguém, então precisava de uma maneira melhor de demonstrar isso do que fingir que eu não existia para outras garotas bonitas. Ele ficou histérico e começou a dizer, me desculpa, eu não posso te perder. Por favor, me perdoa. Eu disse a ele que achava suas ações da noite passada patéticas e repugnantes e que elas mudaram minha visão sobre ele. Eu disse que era triste que ele se jogasse em cima de uma garota e mentisse só para conseguir alguns minutos de atenção e que eu não achava que era uma boa desculpa dizer, isso nunca aconteceu comigo antes, então não sabia como lidar ou eu só estava inocentemente curtindo a atenção. O que aconteceria da próxima vez? Como eu poderia confiar que ele agiria de forma apropriada e se controlaria? Ele disse que aprendeu com isso e que faria melhor da próxima vez, mas honestamente eu não conseguia superar. Ele me fez sentir inútil como namorada e como algo que ele tinha que esconder para conseguir a atenção de outras mulheres porque minha atenção não era suficiente. Eu sei que isso não é necessariamente verdade, mas foi assim que ele me fez sentir. Eu também disse a ele que ele tinha se rebaixado aos meus olhos e que eu não o respeitava mais, então eu disse para ele ir embora e não falar mais comigo. Vou deixar uma caixa com as coisas dele na varanda para que ele possa pegar sem falar comigo. Depois me deitei no sofá e chorei com meu cachorro até me sentir mal. Não deveria ser tão ruim porque ainda estou muito brava com ele, mas tivemos um ano incrível juntos e é péssimo que algo tão pequeno e estúpido pudesse fazê-lo colocar isso em risco. Eu não quero ficar com um cara que valoriza nosso relacionamento tão pouco. Estou me sentindo melhor hoje. É horrível não estar mais em um relacionamento, mas sinto que mereço coisa melhor. Ele tem bombardeado meu telefone dizendo que está em casa chorando e que me ama muito. Estou apenas esperando ele pegar as coisas dele para que eu possa bloquear o número dele. Meu melhor amigo também terminou com a namorada dele de 2 anos, então estamos planejando uma viagem juntos para tirar a mente das coisas. Eu não pude ir antes porque não queria deixar meu namorado desconfortável, mas neste fim de semana vou sair com meu melhor amigo e nadar na praia e esquecer as coisas. Obrigada pelo apoio. Vocês me ajudaram a manter a cabeça fria. Tenho muito ódio e amargura no meu coração agora, mas espero que isso passe. Comentário. Quando disseram que a OP está terminando um relacionamento por causa de uma pequena mentira branca, eu não acho que negar um relacionamento de 1 ano com sua namorada presente seja uma pequena mentira branca e não acho saudável desejar tanto atenção feminina a ponto de estar disposto a negar estar em um relacionamento só para conseguir um pouco de atenção. Acho que é uma ação errada desrespeitar seu parceiro e mentir para iludir mulheres. E acho que você está prestando um desserviço aos homens de 23 anos ao insistir que isso é uma coisa normal para eles. Mas tudo bem. Outro comentário. Mesmo que essa parte fosse uma mentira branca, mentir para você sóbrio como sua amiga é má e ardilosa e está tentando ficar com ele não era. Com ele sóbrio, que teve tempo para pensar e planejar, ia destruir sua amizade para encobrir a própria pele.